de Felipe Neto prova que o hábito do cachimbo entorta a boca do jornalismo corporativo. Eu adoro esse provérbio. O hábito do cachimbo entorta a boca. É antigo, né? Essa sabedoria dos antigos, mas acho que tem a ver com isso. Por vários motivos, o fato desse cachimbo ter entortado a boca, inclusive desse humilde blogueiro, são vários os motivos, tá? Da grande mídia, desse humilde blogueiro, em ter acreditado nessa ação de marketing, tá? A gente sabe que ele apareceu em tom de estardalhaço, tá? Num vídeo, né, em que ele, com diversas citações do 1984, um pai que precisa vigiar o seu filho, ele prometia ser o irmão mais velho dos brasileiros, tá? Com referências óbvias ao livro 1984. E cá para nós, aquele visual canastríssimo de Zelensky, que ele fez. Zelensky pronto para a guerra. Zelensky pronto para comandar uma reunião no salão de guerra. Né? A gente sabe... na verdade, era uma ação de marketing desse audiobook, 1984, do Lázaro Ramos. É interessante que tudo fez parte... Olha, 1984, esse livro, para mim é um clichê. Ele próprio, o que tornou mais crível, verossímil, o efeito de realidade provocado, é que o Felipe Neto mesmo ele falou que ele estava numa fase agora de estudar mais sobre política, que de fato ele era muito ingênuo, tinha dito que a Dilma tinha escarrado na nação, ele fez parte do jornalismo de guerra, então ele estava estudando política. É o clichê dos clichês, o livro 1984 do George Orwell. Um Estado totalitário, de um Big Brother. A gente sabe que não funciona mais assim Estados totalitários. Tá? O que é mais interessante é a novilíngua, aqui no 1984. A manipulação linguística é mais interessante. Por quê? A ideia do regime totalitário, a gente sabe que hoje vivemos em guerras híbridas. Não existe mais um Estado totalitário como aquele lá de 1984. Então, virou um clichê para aquele que quer se politizar. Eu tenho que ler 1984. Tá? Qual é a questão? Porque todo mundo caiu nessa. Qual foi a questão? Daí o fato do hábito do cachimbo entortar a boca. Porque, é claro, tem uma série de... A grande mídia, ela está à espera de outsiders. Por exemplo, Gustavo Lima foi um desses que apareceram e a grande mídia acreditou. Todo mundo sabia que ele ia, como agora recentemente, ele falou que não vai ser mais pré-candidato. Então, de repente, surge o Felipe Neto, mais um outsider, falando que vai ser candidato à política. Olha, é uma coisa que vem desde o Cabo Daciolo. De Cabo Daciolo a Felipe Neto, é uma esperança midiática, a possibilidade de algum aventureiro de extrema-direita surgir outsider para desgastar o Lula. Fazê-lo sangrar em praça pública. Desgaste é a palavra mágica que se faz. Tá? Então, a gente está vendo, para essa coisa do pesquisismo, que vamos falar daqui a pouco, essa sequência de publicações e pesquisas, tá? Para explorar o quê? A queda de popularidade do Lula, fazê-lo desgastá-lo, sangrá-lo em praça pública. E é interessante que cada um, à sua maneira, entortou o cachimbo, entortou a sua própria boca. Veja, por exemplo, como eles acreditaram. Por exemplo, o Portal Terra se concentrou em duas referências que foram atraentes no que o Felipe Neto falou.
Primeiro, Felipe Neto falou de uma população governada e vigiada por uma figura totalitária, chamada Grande Irmão. Opa! Claro que ele se referiu ao livro. Mas, nossa, ele está falando isso aqui, podemos referenciar isso ao Brasil. Tá? É o Xandão? O grande irmão que está controlando o Brasil é o Xandão? É o STF? E diz ele no vídeo que chegou a essa conclusão depois de uma profunda reflexão e estudos documentados no meu diário. O Portal Terra se concentrou nisso. Tá? E além do que, a grande mídia acabou se pegando numa coisa que ele disse que não é um gesto de vaidade. Por quê? Porque, segundo Felipe Neto, ele já construiu um legado financeiro e na comunicação que já me alimenta o estômago e o ego para o resto da vida, disse o Felipe Neto, o que reforça o velho clichê da grande mídia de que os candidatos ricos livram a política de alguém potencialmente corrupto. O cara já ganhou muito dinheiro, já é rico, ele não vai ser corrupto. E assim por diante. Tá? Já o G1 da TV Globo, opa, não é isso daqui não. Volta para lá, não. Já o G1 da TV Globo, Felipe Neto anuncia pré-candidatura à presidência da República em 2026, tal, isso aqui é outra. Mas aqui diz, e fãs perguntam se anúncio é real. O G1 se ocultou atrás de um álibi. Não fez como Terra, que acreditou, já começou a babar. Mas se ocultou num álibi. Terceirizou a crítica. Fãs perguntam se o anúncio é real. Na verdade, é o veículo que deveria questionar, não os fãs. Tá? Então, isso só revelou a ansiedade da Globo de que fosse real. Mas o pior ficou para esse cara aqui na CNN, o Márcio Gomes, ex-TV Globo, noticiar uma fake news com pompas e circunstâncias. Felipe Neto anuncia pré-candidatura à presidência. E o grande foco é o quê? Que deu aqui a CNN. Claro, em vídeo, diz ter a maior arma da atualidade, as redes. Opa! Ele diz ter a maior arma. As esquerdas não sabem mexer nas redes. Ele, um outsider, sabe. Então, deram com pompas e circunstâncias. Claro que não demorou muito. O nome dele fatalmente iria para as pesquisas de opinião, iria aparecer lá, mas não. Assim como o do Gustavo Lima. Tá? Rapidamente foi desmentido. Tá? E, além do mais, a grande mídia acreditou nessa historinha pelos serviços prestados pelo Felipe Neto, pelos serviços já prestados. Vocês devem lembrar muito bem que Felipe Neto participou do jornalismo de guerra no impeachment da Dilma. Ele tinha aquele site, qual é mesmo o nome? Que ele colocou, qual era mesmo o nome? O Parafernália. Ele chamou no Parafernália Chico Buarque de imbecil, porque defendeu a permanência de Dilma na presidência, tá? E acusou a Dilma em aceitar o Lula como ministro da Casa Civil naquela época. Dilma escarrou na sociedade ao aceitar Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Então, pelos serviços prestados, era atraente. Puta, era o que a gente precisava, Felipe Neto, candidato à presidência, ao serviço que esse cara já prestou. Na época, em 2016, numa entrevista, vocês estão vendo aí a imagem do De Noite, do Danilo Gentili, ele simplesmente falou isso. Olha, a pergunta do Danilo Gentili. E se você olhar para esse vídeo, de tudo que você falou, lá no futuro, e as coisas foram diferentes, você não vai se arrepender? Felipe Neto falou assim, qualquer coisa eu falo que era um babaca mesmo.
que eu precisava estudar. E aí, hoje ele estuda 1984, do George Orwell, a versão audível do Lázaro Ramos, o audiobook. Tá? Então, essa visão niilista. Ah, qualquer coisa eu falo que era um babaca mesmo. Não tem problema. Tá? Então, a grande mídia sabia que ele, pelos seus serviços prestados, nossa, ele está entrando à ativa novamente, mais um outsider para a gente colocar nas pesquisas de opinião, para testar cenários eleitorais, para a oposição aprender as fraquezas do governo de Lula nas simulações de cenários eleitorais. E esse humilde blogueiro caiu porque é tão recorrente essa busca, essa sanha de busca de outsiders, que acabei pensando, puta, mais outro, depois do Gustavo Lima só faltava um cara como o Felipe Neto mesmo. E eu também sabendo dessa fama que o precede, esse niilismo político que motiva. É claro que o Felipe Neto tinha tudo isso na cabeça. Ele não é burro. Ao entrar nessa ação de marketing, aliás, a Audible, que é a empresa aqui da Amazon, um serviço da Amazon, né, a Audible, falou o seguinte: a participação de Felipe Neto na campanha se deve à sua habilidade de criar um diálogo cultural importante e encorajar o debate sobre os temas ao redor de 1984. Pois é, mas o diálogo cultural importante que o Felipe Neto teve foi o pesquisismo. Essa onda febril da grande mídia em buscar pesquisas que desgastem ainda mais o governo Lula. Esse foi o diálogo cultural importante. Então ele sabia que a grande mídia iria morder a isca, iriam comprar como algo real. Então, em outras palavras, ele fez a mídia morder do seu próprio veneno. Tá? O que vai me lembrar muito o conceito de media prank. Media prank. Eu recomendo esse documentário aqui sobre o Joe Skaggs. O que o Felipe Neto fez foi uma media prank, uma pegadinha, traduzindo, media prank, uma pegadinha involuntária. Porque, na verdade, ao a grande mídia aceitar de forma tão ansiosa, aceitar como real essa candidatura do Felipe Neto, a grande mídia se colocou a nu. Tá? O Joe Skaggs, ele fala: jornalistas são perigosamente ingênuos, não se interessam pela verdade, mas apenas por uma boa história. O Joe Skaggs é artista plástico e ativista. Ele foi ativista na década de 60 e 70, nos movimentos contraculturais, anti-Vietnã, e ele chegou à conclusão que o grande inimigo não era o governo, o grande inimigo era a mídia. A mídia que facilitava, tá? e lubrificava todo o mecanismo de enganação da sociedade. Então ele começou a se especializar em pegadinhas midiáticas, para fazer a mídia se desmoralizar diante de seus próprios espectadores. Criar mentiras, ações, como essa do Felipe Neto, para depois falar, olha, é tudo mentira, tá vendo como... O Pedro Bial foi um dos que caíram, numa das pegadinhas do Joe Skaggs, quando o Pedro Bial era correspondente lá em Nova York, tá? Em que o Joe Skaggs, ele simulou ser um psiquiatra sul-africano especializado em terapia do grito animal. Terapia, a gente já falou isso numa live. Isso foi no final dos anos 90. Terapia do grito animal, terapia do grito primal. Então, ele prometeu fazer uma demonstração no saguão do aeroporto lá em Nova York. Estava lá o Pedro Bial para cobrir a demonstração pública da terapia, a novidade que esse psicanalista, psiquiatra, estava trazendo lá da África. Tá claro, animais, leão, tal, África, essa coisa toda. E as pessoas demonstravam, ficavam de quatro lá, urrando, jogava carne crua para fazer sair mais o animal de dentro do seu eu,
Para quê? Para aumentar o sucesso, a autoconsciência, a confiança em si próprio, ao colocar seu animal interior para fora. E o Felipe e o Pedro Bial também se colocou de 4 também. É sensacional, tem no YouTube esse vídeo, tá? Dessa pegadinha. Olha, os jornalistas acreditam em qualquer coisa. Por isso eles são perigosos. Tá? Eles estão em busca não da verdade, mas de bons personagens. E Felipe Neto era um bom personagem, já com serviços prestados. Tá? Estamos falando muito